Doar tempo e alegria a crianças que estão internadas. E amanhã fala do trabalho voluntário em um hospital de Curitiba. E também conta uma bela história. Um paciente internado há 3 anos escreveu um livro em que registra a superação da doença de maneira otimista. Desperdício zero. Muitos alimentos podem ser aproveitados ao máximo, com casca e tudo. Dá até para fazer brigadeiro de arroz. Falando em novidade, em vez de ler, que tal ouvir um livro? A gente fala desse novo hábito no programa desta quinta-feira. 26 de maio de 2011. É amanhã? Bom dia! Se para um adulto já é complicado ficar dentro de um hospital, imagine então para uma criança. Por isso, o trabalho voluntário nestes casos é tão importante. Ajuda até os pais a ficarem mais tranquilos. Em diversos centros médicos, gente de bom coração doa tempo e carinho para melhorar o dia a dia dos pacientes. Nossa equipe mostra agora como é feito esse trabalho no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Pelo menos 2 vezes por semana, o destino de Silvia é o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. A comerciante aposentada chega ao complexo, se arruma, faz a higiene e segue ao encontro dos pacientes. Pela cor do avental e pelos instrumentos, dá para ver que ela não é médica e nem enfermeira. Quando eles veem a gente com esse aventalzinho amarelo, aquela hora que elas sabem que nós não vamos dar injeção, não vamos dar remédio, nós vamos mexer. A gente só está aqui para brincar. Silvia é voluntária e, junto de outras voluntárias, brinca e diverte as crianças internadas no hospital. Elas chegam espalhando jogos, brinquedos e muito carinho. Razão que faz a visita dessas mulheres ser tão desejada pelos pequenos pacientes. Como é que você fica de manhã para que cheguem as voluntárias brincar? Ansiosa. Fico feliz, né? Porque a gente fica triste aqui quando tá doente. Agora que quando elas vêm aqui, a gente fica muito feliz. Graças ao voluntariado, as crianças que passam aqui pelo Hospital Pequeno Príncipe não precisam ficar só no quarto. Durante todo o dia, elas podem frequentar 2 brinquedotecas como esta, um espaço para se divertir, aprender e, o melhor, esquecer, mesmo que por um momento, o problema de saúde. Um espaço que eles estão aqui é um momento de diversão, então é um momento que eles esquecem do problema, tanto as crianças quanto os pais. Então é um momento de aliviar, eu acredito que é um momento de aliviar a tensão. Isso que a gente escuta bastante, que os pais comentam, as crianças também passam isso para a gente. Então acho que isso é muito importante, até na recuperação deles, né? Isso é um fator bem importante para eles mesmo. Ao todo, o hospital oferece cerca de 6 atividades diferentes de entretenimento e cultura aos pacientes. Ações que só são possíveis por causa da disposição e do amor dos mais de 400 voluntários do Pequeno Príncipe. Nesta bonita relação de afeto, a única dificuldade é saber quem ganha mais. A gente tenta trazer um pouquinho de alegria, mas na realidade a gente leva mais alegria do que traz. Se torna assim até um ombro amigo. Não é só aquela amiga assim de você passar oi, tudo bem. Se torna assim uma espécie de conselheiro, uma espécie de amigo mesmo. Se encontra por aí, não só aqui dentro, mas se encontra nos corredores, eles são muito bacanas, muito simpáticos. É muito bom. Aqui no estúdio vamos falar mais sobre essa disposição para ajudar as pessoas com a psicóloga e coordenadora do setor de voluntariado do Hospital Pequeno Príncipe, Patrícia Bertolini. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Simone, em casa. Como vai? Tudo certo. Pode se sentar, por favor. Então, trabalho bonito e tão útil, né? Tão necessário. Extremamente importante. A gente já não consegue mais imaginar o hospital sem
as pessoas de aventalzinho amarelo, sim, os voluntários trabalhando e atuando com as crianças, né? Principalmente por ser um hospital pediátrico. O que precisa para ser voluntário do Hospital Pequeno Príncipe? É necessário passar por um processo de integração. Então, sempre no primeiro dia útil de todo mês, nós abrimos inscrições para novos voluntários. A pessoa se inscreve, participa de uma entrevista com uma das psicólogas do departamento e de um treinamento, né, com relação ao hospital, as normas da recreação, as normas do voluntariado e orientações com relação ao controle de infecção hospitalar. Passado esse processo, ela já inicia uma vez por semana, trabalhando no hospital, no seu horário e período de disponibilidade, com a supervisão de uma voluntária veterana ou de uma supervisora do setor. Então, a gente dá todo o apoio, né? Não só recebe, mas também dá todo o treinamento e apoio para o trabalho. O Hospital Pequeno Príncipe está com 90 anos já. Muitas gerações passaram por esse treinamento, já fizeram parte, né, desse projeto. Muitas voluntárias. Nós temos um grupo bastante grande atualmente, mas desde o início é uma infinidade de pessoas que estão doando aquilo que eles têm de mais precioso, que é o tempo hoje em dia, né? E além do tempo, o carinho, a disposição, a afetividade, né? Isso é importantíssimo. Os voluntários que eles participam desse trabalho no hospital, eles começam de repente contando história, brincando, levando um enxovalzinho para um bebê. O que mais que eles podem estar fazendo para ajudar essas crianças? A atividade de recreação é muito abrangente, então a gente consegue atender a disponibilidade da pessoa. Então depende da habilidade do voluntário. Nós temos voluntários que fazem oficina de pipas com as crianças, oficina de bijuterias, leitura de histórias, trabalham com jogos, com brinquedos, com pintura, recorte e colagem, dobradura. Depende da disponibilidade e da habilidade do voluntário. Então, se a pessoa sabe tocar violão, ótimo, será muito bem aceito. Se a pessoa sabe tocar um outro instrumento, se a pessoa tem uma habilidade manual ou não. Né? Se a pessoa já foi criança e sabe brincar, é o que a gente precisa, está disposta. Tem até uma área de recreação ali no centro parece até uma área cultural, né? Isso, ali nesse espaço, a gente aproveita esse espaço para as atividades culturais. Então, a gente tem com certa frequência, às vezes até 3 vezes por semana, atividades culturais nesse espaço. Então, apresentações de corais, orquestra de violinos, teatro, show de mágicas. Esse espaço também, assim, esse momento que a criança está hospitalizada, também é aproveitado para fazer um trabalho de inclusão cultural. E que elas esperam até com ansiedade, né? Espero. Então, e a gente viu ali que os voluntários dão o tempo livre e se preparam. Isso psicologicamente também para enfrentar algumas situações ali, alegrar a criança e não sair dali triste. Isso. Essa entrevista com uma das psicólogas do setor, ela serve exatamente para que a gente conheça o voluntário, ele conheça a nossa proposta de trabalho e que nesse momento ele amadureça essa escolha, né? Não é nunca o hospital ou nós do departamento que dizemos se a pessoa é capaz ou não de ser voluntária. É ela que tem que nos dizer se ela é capaz de enfrentar essa realidade do hospital. Com apoio, com a ajuda do departamento, mas ela precisa experimentar, ela precisa começar, ela precisa experimentar. E pela nossa prática, as pessoas são muito mais fortes do que parecem e conseguem perceber com facilidade a troca que vem, porque a pessoa se dispõe a dar tempo, carinho e atenção, mas ela recebe alguma coisa que não é mensurável, né? E que depende de cada um, depende da motivação de cada um, mas recebe sim. O trabalho voluntário pode ser muito enriquecedor para a vida do voluntário. E acredito também que muitas mães de crianças que estão internadas acabam depois virando voluntários em função da história que elas tiveram. Com certeza. Por estar nesse outro papel, né, nesse outro lugar, de receber esse apoio num momento tão delicado, tão ansioso, tão estressante, elas se sentem às vezes na obrigação de se colocar como voluntária depois da alta da criança. Então se interessam mesmo. Por quanto tempo o voluntário trabalha? Tem gente lá com quantos anos já de trabalho voluntário? Nós temos voluntários de 20 anos já que estão conosco. Mas são pessoas que conseguem ter essa troca, né, esse benefício que eu disse para vocês, muito claramente. Né? Estar no ambiente hospitalar, por mais que seja presenciador e sofrimento na maioria dos casos, as crianças nos ensinam muito. Eles enfrentam esse período com uma tranquilidade, com um otimismo, que isso é enriquecedor. Né? E a gente percebe que, quando você está dentro do ambiente do hospital, você vê exatamente o que é problema. Né? O resto fica muito pequeno. Então, isso pode ser muito benéfico para a vida do voluntário. A gente vive muito melhor quando a gente está nesse ambiente por
por incrível que pareça. Porque as coisas do dia a dia, os problemas do dia a dia, eles acabam ficando muito pequenos. A gente vê que é importante a gente ter saúde, as pessoas que a gente ama estarem com saúde, a gente ter laços de afeto com as pessoas, isso é o mais importante. O resto, a gente supera. Com certeza. E com que idade você recomenda iniciar esse trabalho voluntário? Veja, o voluntariado formal, né, nesse que eu disse para vocês, ele deve ser iniciado com 18 anos. Menores de 18 não podem participar do voluntariado formal. Mas a gente tem um projeto que chama Jovem Abraça a Criança, que foi pensado para acolher os jovens, mas que é uma parceria entre o hospital e as escolas. Então, se jovens quiserem, né, menores de 18, quiserem participar como voluntários no hospital, a escola precisa entrar em contato, a gente forma grupos, faz o mesmo trabalho de supervisão, de treinamento e a gente pode receber os jovens. Deixa para a gente, então, um contato de telefone e um e-mail para quem está assistindo em casa também poder ter acesso a vocês e, de repente, até virar um voluntariado. Tomara. O telefone do voluntariado é 3310-1253 e o e-mail é voluntariado@hpp.org.br. Obrigada, Patrícia, pela sua participação aqui no Amanhã. E amanhã faz agora uma pausa e depois do intervalo conta uma história de superação. Antes, fique com a previsão do tempo para essa quinta-feira. Em Curitiba, máxima de 21, mínima de 12 graus. Em Paranaguá, máxima de 22, mínima de 17 graus. Em Londrina, máxima de 24, mínima de 15 graus. Em Maringá, máxima de 26, mínima de 16 graus. Em Cascavel, máxima de 24, mínima de 15 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 25, mínima de 16 graus. Em Ponta Grossa, máxima de 22, mínima de 13 graus. Em Guarapuava, máxima de 22, mínima de 12 graus.